Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim, tão distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado meu, voltando, vier dos céus, o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia a todos. Gratidão a Deus por esse dia. Antes de iniciar o culto, nós oramos aqui agradecendo a Deus e colocando a vida de cada um de vocês que está participando conosco esta manhã, do dia 21 de fevereiro de 2021. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Caiabu, o qual hoje Deus nos permite celebrarmos o 51º aniversário da nossa igreja como organização. Então louvamos a Deus, por todos esses anos que o Senhor nos permite ali reunirmos ali, em nome de Jesus, aos pastores que passaram, aos irmãos que também não estão conosco, mas também quero agradecer de uma forma especial àqueles que estão vivenciando nesse dia, como membros dessa igreja amada por Jesus, mais um ano de organização, mais um ano de existência desta agência do reino, ali no município de Caiabu. Louvado seja Deus por isso, e por isso que a nossa alma canta, a nossa alma se alegra, porque o Senhor é grande sobre nossas vidas, o Senhor tem nos acompanhado, tem nos ajudado, tem nos dado vitórias, também tem nos dado as lutas, mas
sem lutas não há vitórias. Por isso, sinta-se abraçado por Jesus esta manhã, que este domingo seja um domingo para Ele, porque Ele merece, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele conhece a nossa vida, a nossa estrutura e sabe exatamente o que precisamos agora. Por isso nos aquietemos, diante desta melodia que ouvimos. Então a minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Então oremos e coloquemos esse momento diante do Senhor. Pai, nós estamos agora quietos na Tua presença. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Talvez muitos estejam aqui preocupados, atônicos, com medo, mas nós cantamos ao Senhor, grandioso és Tu. Então a minha alma canta, a minha alma se alegra. E assim possamos, ó Deus, nesse dia, neste culto que estamos prestando ao Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a alegrar o nosso coração, alegrar, ó Deus, a nossa alma, revigorar nossas forças, dar a exata precisão daquilo que o Senhor é, para que depositemos no Teu altar agora a nossa vida e a nossa confiança. Obrigado, Deus, por aqueles que nos acompanham. Obrigado, Deus, pela Primeira Igreja Batista em Caiabu, qual o Senhor permite mais um ano de existência. E assim, ó Deus, divulgar a Tua palavra, proclamar o Teu reino, o Teu evangelho, ó Deus, através das vidas dos meus irmãos e também da minha vida. Obrigado, Deus, pelo privilégio que eu tenho como pastor de ter a direção do Senhor ali naquela igreja. Obrigado pela nossa diretoria executiva. Obrigado porque eles também têm trabalhado para o Teu reino. Também agradecemos aos professores da Escola Bíblica Dominical, os departamentos. Ó Pai, obrigado pela nossa igreja. Obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas famílias. O Senhor tem nos dado a alegria de servi-lo nesse tempo. E por isso a nossa alma canta esta manhã. Então, ó Deus, nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a sermos alegres na Tua presença esta manhã. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Salmo 46 é um salmo que fala muito ao coração da igreja. Fala muito ao coração da igreja. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, seguro bem presente da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário dos moradores. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, e serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse texto nos fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Como todos sabem, nós voltamos à fase vermelha da Covid-19. Por isso estamos aqui, não presencial, mas sim online na Escola Bíblica Dominical. As mudanças ocorrem, talvez a preocupação aumente, talvez aquilo que nós desejávamos não vamos poder realizar. Os nossos planos podem ser engavetados.
Queridos, tudo isso pode acontecer. Talvez você esteja triste porque não estamos presencialmente, não sei. Mas aqui está dizendo que ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam, não temeremos, continuaremos. Não entreguemos os pontos. A igreja hoje completa 51 anos de existência. E com certeza, muitas provações tivemos, mas em todas elas nós, quando assim cremos, quando assim desejamos crer, aqui está dizendo que nós podemos contemplar as obras do Senhor. Nós podemos dizer: o Senhor é o nosso Deus. Independente se estamos reunidos ou não, independentemente. Mas estamos reunidos através do vínculo do Espírito Santo esta manhã. Você aí na sua casa, eu na minha casa, mas somos um corpo só em Cristo Jesus. Por isso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, continuaremos, até que o dia que o Senhor permite que este tempo difícil possa passar. E passando esse tempo difícil, nós possamos, assim mesmo assim, contemplar as obras do Senhor. Porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas, inclusive da nossa vida agora, esta manhã. Então, se alegre, mesmo nas situações em que estamos vivendo. É triste, é difícil, é complicado. O comércio na segunda-feira irá fechar. Os serviços essenciais apenas poderão ser realizados. Mas mesmo assim, não se preocupe. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, como está no versículo 11. E no versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nos aquietemos diante do Senhor agora. Independentemente se estamos reunidos ou não. Se vamos celebrar ou não o aniversário de uma forma diferente. Mas aquietemos. Deixemos que Ele fale ao nosso coração. E com isso vamos orar também. Agradecer, né? Agradecer a Deus por alguns motivos, já que Ele deseja que nos aquietamos. E a melhor forma de aquietar é falar com Ele aquilo que passa no nosso coração. Olha lá, alguns motivos importantes, né? Oremos, continuemos orando, né, pela irmã Ana. Eu conversei com a irmã Essi por telefone, ela está bem, mas ainda requer cuidados. O irmão Delardo, a irmã Loide, são os nossos idosos que precisam do cuidado especial do Senhor. Gratidão pelos 51 anos da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Caiabu, 51 anos, né? Por esse momento agora da fase vermelha, né? Nós esperávamos que fosse todas as fases, menos essa fase vermelha, mas, como eu disse, né? O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, seguro bem presente na angústia. Pelos profissionais da saúde, né? Aqueles que estão na frente da batalha ali, cuidando dos enfermos, né? Graças a Deus pela vacina, mas ainda a vacina está aquém, precisa ser vacinado mais pessoas, está meio moroso, mas é assim mesmo, temos que orar para que o Senhor envie, né, e dê recursos para que tenhamos as vacinas necessárias para todas as pessoas. Pelos familiares do pastor Valmir, que faleceu ontem, né? A família está enlutada. Ele tinha 55 anos, pastor da Primeira Igreja Batista em Dracena, né? Um homem que estava à frente do reino ali, com a igreja, mas aprova o Senhor levá-lo nesse tempo, né? Ele contraiu o Covid-19, teve complicações, e a família precisa das nossas orações de esposa e filhos. E também eu quero pedir pelos nossos familiares, né? Pelas nossas famílias. Esse tempo é um tempo, como nós falamos, difícil, e as famílias sofrem as consequências desse tempo. Talvez o emprego que se perdeu, talvez
a própria doença que invadiu a família, a casa, talvez a falta de recursos, talvez a falta de entendimento entre as pessoas da família. É um tempo duríssimo, é um tempo difícil. Por isso nós temos que orar pelas nossas famílias, pela nossa esposa, pelo nosso marido, nossos filhos. Temos que colocá-los diante do altar do Senhor e pedir que o Senhor tenha a sua misericórdia, a sua graça sobre nós. Queridos, esse é um tempo em que as famílias têm sofrido muito. É um tempo difícil, como nós falamos. Mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, quando eu falo que nós temos que nos aquietar diante de Deus, nós temos que falar com Ele o que estamos sentindo, o que estamos vivendo agora. É para isso que vamos orar. Colocar todos esses motivos diante do Senhor e os seus motivos, que não são verbalizados, mas Deus conhece, Deus sabe. Deus entende o seu coração melhor do que cada um de nós. Oremos então e pedimos, para que o Senhor nos ajude. Você pode orar, irmã Valéria? A irmã Valéria vai orar por nós. Deus, nós te agradecemos por mais este domingo que o Senhor nos concede. Obrigada porque podemos iniciar a semana já na sua presença. Não estamos ali no templo, ó Deus, mas temos o recurso para estarmos reunidos online. E eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está conosco neste momento, nos assistindo. Ó Pai, que o Senhor os visite e os abençoe grandemente. Amém. Pela sua perseverança, ó Deus, de cultuar ao Senhor. Queremos colocar diante de Ti a vida da irmã Ana, irmão Delardo, irmã Lode, irmã Maria Rosa. Ó Pai, muito obrigada por essas vidas, ó Senhor. Que o Senhor visite a cada um deles neste momento, os abençoando, ó Deus, juntamente com eles, a sua família, ó Pai. Amém. Te agradecemos pelo aniversário da igreja. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado dela até aqui. Obrigada pela vida de cada irmão. Te agradecemos pela oportunidade, Pai, de conhecermos esta igreja e fazermos parte dela, ó Senhor. Muito obrigada pela vida da tua igreja. Obrigada pela vida do pastor que tem a responsabilidade, ó Senhor, de conduzir este rebanho. Que o Senhor também o abençoe grandemente. Ó Deus, te pedimos também pela vida daqueles que estão à frente do Covid, ó Pai. Nós temos familiares que trabalham em hospitais, por isso nós te pedimos que o Senhor também os proteja, Senhor, neste momento do Covid, ó Pai. Amém. Dando a eles também a sua alegria, Pai, da sua presença na vida deles, ó Senhor. Fica conosco, ó Deus, fica com as nossas famílias, os nossos filhos, nossos esposa, ó Pai, sobrinhos, cunhados, enfim, Pai, fica com os nossos familiares também, ó Deus, os abençoando, cuidando deles neste momento, nesta fase agora vermelha, ó Deus. Dê a eles também a responsabilidade de fazer aquilo que é proposto, ó Pai, os cuidados essenciais. Ó Deus, visite a todos neste momento, dando a sua graça, o seu amor, a sua esperança, ó Deus. Colocamos, Senhor, diante de Ti este culto nesta manhã, que estamos prestando somente ao Senhor, que é digno de todo louvor, ó Deus. Amém. Abençoe o nosso dia e que logo mais à noite estejamos reunidos ali no templo, ó Pai, para comemorar o aniversário da igreja com bastante alegria, Senhor. Sim, Jesus. Abençoa a vida dos nossos irmãos, de todos que estão nos assistindo neste momento. Fica conosco, nos dando a sua graça neste domingo, ó Pai. Nós te agradecemos pela sua palavra lida, ó Deus, e que agora o Senhor fale conosco através do seu servo.
Oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, e assim seja. Como nós oramos já, hoje nós celebramos o 51º aniversário da nossa igreja, 51 anos. E esta manhã eu quero tratar de um assunto muito importante que fala no nosso coração. O mais importante desejo da igreja. Qual seria o mais importante desejo da igreja? Já que estamos celebrando, já que estamos comemorando, já que estamos relembrando, tantas coisas que vocês, principalmente vocês, não a mim, porque eu estou aqui há 3 anos e pouco, mas muitos irmãos vivenciaram tantas coisas importantes que aconteceu nesta igreja durante todos esses 51 anos. Mas qual o mais importante desejo da igreja de Jesus hoje? Abra lá sua Bíblia, em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 10. Mateus, capítulo 6, do 1 ao 10. Qual o desejo mais importante da igreja? Este é o conceito que vamos esta manhã tratar. O texto diz em Mateus capítulo 6, do 1 ao 10. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé orando nas sinagogas e nas esquinas, e a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Pai, está diante de nós a tua palavra. Ó Deus, obrigado por ela, porque ela é eficaz naquilo que se pretende. Ela é atual, apesar de ter sido escrito há mais de 2000 anos. Ela é relevante, apesar de tantos conceitos que nós temos. E ela é fiel, porque ela fará aquilo que agrada o teu coração. Obrigado por esta manhã e nós oramos em nome de Jesus. Amém. O mais importante desejo da igreja. No versículo 10 de Mateus 6, lá está escrito assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este versículo faz parte da oração do qual Jesus ensinou aos seus discípulos. E neste versículo, e naqueles versículos que lemos posteriormente, mostra como devemos orar ao Pai e pedir ao Pai que nos ajude a termos essa centralidade do reino
do reino de Deus, do teu reino, na nossa vida. E na vida da igreja não é diferente. Nós precisamos conhecer o mais importante desejo da igreja nesse tempo que vivemos. O mais importante desejo da igreja deve ser expresso ou realizado do reino, pela realização do reino de Deus. Ou seja, o mais importante desejo da igreja nesse tempo é realizar, é entender o reino de Deus para a igreja contemporânea. Mas o que é o reino de Deus? Eu pesquisei alguns comentaristas e alguns escritores e eu quero deixar um conceito aqui de Albert Barnes, que ele diz assim: a petição pela vinda do reino de Deus é a expressão de um desejo que Deus reine em todos os lugares, que sua lei seja universalmente obedecida, que o evangelho de Cristo avance por todos os lugares e que todo o universo seja cheio da glória divina. Ou seja, é um desejo que Deus reine em todos os lugares. Então, qual o maior desejo da igreja? É que Deus reine com a sua soberania em todos os lugares, que os seus preceitos, ou que a sua palavra, que é tão clara e tão audível, seja obedecida, e que o evangelho de Jesus, muito bem colocado em Mateus, Marcos, Lucas e João, Romanos também pelas cartas paulinas, Efésios, ou seja, que o evangelho de Cristo avance em todos os lugares, a começar pela nossa Jerusalém, ou seja, pelo município de Caiabu. Então é um desejo, ou seja, qual o desejo mais importante? É que Deus reine em todos os lugares, que a sua palavra seja fielmente obedecida e que a graça de Jesus seja conhecida e que avance em todos os lugares e em todos os segmentos da nossa sociedade. Quando estamos aqui online, nós estamos desejando que o Evangelho de Jesus chegue a muitos ouvidos, a muitos que estão nos assistindo, que ele chegue verdadeiramente em cada coração. Então, esse é o desejo da igreja. Que Deus seja conhecido, que o seu reino seja implantado, que o seu reino não seja dividido, que o seu reino reine em todos os lugares, que ele seja exaltado. E este desejo começa na igreja local, onde nós vivemos, onde nós aprendemos. Então, Primeira Igreja Batista em Caiabu e as igrejas que nos acompanham esta manhã. O desejo é que Deus reine. O nosso desejo como membro de uma igreja local é que Deus reine, que a sua palavra seja promulgada e que o evangelho de Jesus seja proferido, seja vivido, não só pela igreja, mas também por todos os segmentos da nossa sociedade. Então, o mais importante desejo da igreja deve ser expresso pela realização do reino de Deus. Esse é o maior desejo. E o que é desejo? Eu falei várias vezes desejo. Desejo é um impulso, uma motivação para satisfazer uma falta real e imaginária. Se eu desejo que o reino de Deus seja implantado, significa que ainda não foi realizado totalmente, ou ainda não está satisfeito ainda na nossa concepção humana esta falta real que ainda sentimos.
O reino de Deus faz falta para o ser humano e tem que fazer falta na igreja de Jesus. Foi instituído para nos beneficiar. Por isso precisamos buscá-lo com interesse. A igreja precisa ter esse desejo. Por quê? Para satisfazer uma falta que ainda temos. A igreja não ainda completou esta obra. Porque ela nos beneficia como igreja local. E por isso, cada um dos seus membros deve buscá-lo com interesse, com afinco, com desejo real, sabendo que isto faz falta e que esta falta está tirando de nós os benefícios que o Senhor Deus tem para a igreja. Estamos celebrando 51 anos. São 51 anos, eu tenho 59. Vou completar agora 60. É uma vida, uma existência. Por isso que Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É esse impulso, esta falta. O reino de Deus faz falta, por isso que ele diz: buscai primeiro. E não em segundo lugar, e não em terceiro lugar. Buscai primeiro o seu reino, ou seja, aquilo que nos beneficia, aquilo que nos ajuda como cidadãos, como membros dessa igreja local, aquilo que a glória, né, que o reino esteja em todos os lugares, para nos beneficiar. Temos buscado, queridos, temos levado a sério essa busca, este impulso, esse desejo. Temos entendido que esta falta tem nos feito falta. Temos compreendido que as leis do Senhor não são pesadas, pelo contrário, ela nos ajuda a viver mais. Esse é o desejo que nós, como igreja local, nós temos que buscar. Mas como nós buscamos, pastor, como nós desejamos, pastor, como nós realizamos, pastor, esse desejo de buscar o reino de Deus e a sua justiça? Fácil. Trabalhando para a sua realização. Trabalhando com afinco, com amor, com dedicação à sua realização. Porque se desejamos que o reino de Deus seja notório em todos os segmentos, se desejamos que a sua lei seja obedecida, porque elas são boas, se cremos que o evangelho da paz muda a sorte, a vida das pessoas, temos que trabalhar como igreja, é óbvio. Jesus nos induz a desejar o reino. E esse desejo deve levar a uma ação. Sempre assim. Se eu digo que eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo, e não tenho uma ação concreta sobre isso, que amor é esse? Que desejo é esse? Se eu desejo que o meu filho seja bem-sucedido na sua vida, eu tenho que esse desejo me leve a uma ação para ensiná-lo, para corrigi-lo, para levá-lo a entender que ele não é o único no mundo. Esse é o desejo que nós devemos viver. Ou seja, Jesus nos leva a uma ação. O reino é consolidado pelo esforço dos seus cidadãos, na proclamação das suas leis, evangelizando, na proclamação das virtudes do rei. Quem é Deus na sua vida? O que ele é para você, como membro de uma igreja local? Mateus 4,23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O reino de Deus foi estabelecido em nosso favor. E quando expandimos, e quando declaramos
isso às pessoas, nós teremos benefícios, porque a cidade viverá em paz. Maiores números de seguidores serão trabalhados pela palavra de Deus. Haverá paz, haverá consciência. Por exemplo, na Covid-19, é inadmissível, né, como nós podemos assim dizer, pessoas nesse tempo, os quais pessoas estão morrendo, os profissionais de saúde estão morrendo, eles realizarem festas. Quer dizer, ou seja, o reino de Deus não está implantado ali. As pessoas não estão preocupadas com o próximo. Pelo contrário, elas estão preocupadas consigo mesmo. E o reino de Deus foi estabelecido em nosso favor, para que a gente expanda, para que a gente deseje esse reino de Deus em todos os lugares e alcance o maior número de pessoas, para que nós tenhamos paz na cidade. Você precisa trabalhar, meu irmão. Você precisa fazer a sua parte. Quando Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós precisamos compreender como funciona isso. Seja feita a tua vontade. Quem é a vontade? A vontade do Senhor. Eu preciso trabalhar, mas também eu preciso conhecer a vontade do Senhor, então. Seja feita a tua vontade. Quando pedimos, e quando desejamos, e quando cremos este reino para nossas vidas, para nossa igreja, para nossa sociedade, nós desfrutamos do cuidado de Deus e nos sujeitamos às suas leis, é óbvio. Precisamos conhecer as leis, precisamos conhecer esse Deus, precisamos entender o que Ele pensa. Seja feita a tua vontade é cabal, não significa não, talvez. Então é o trabalho, mas também o conhecimento que faz com que o reino ele se expanda, ele se concretize. A função do rei, queridos, é proteger os cidadãos e levá-los à sujeição ao seu reino. Salvação e submissão, amor e correção, redenção e obediência, o gozo e a lei. Tudo isso faz parte do cuidado do rei para os seus súditos. A função dele é de nos proteger. A função dele é de nos dar amor. A função dele é nos corrigir. A função dele é nos sermos obedientes. Se somos salvos, somos submissos. O amor está atrelado à correção. A redenção, ou seja, aquilo que Jesus fez por nós, nos leva à obediência. Precisamos desfrutar, queridos, do reino na nossa vida. Porque o reino nos beneficia. O reino nos ajuda. O reino nos faz compreender. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade do Senhor, ela é perfeita. Não há variação de erro. No reino, a vontade de Deus é expressa. Submeter-se a essa vontade é sabedoria. Rejeitá-la é loucura. É o que acontece, é o que está acontecendo. As pessoas não compreenderam o grau da fragilidade humana em relação a um vírus. Não estão submetendo à vontade de Deus, do Senhor. Não compreendem que Jesus está voltando. A igreja deve estar submissa à vontade de Deus, compreendendo todas as coisas e vivificando, ou seja, vivendo isso e conhecendo aquilo que Deus ensina na sua palavra. Quando nós falamos, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, queridos, é algo profundamente espiritual. É profundamente dentro da alma. E a igreja, ela precisa viver isso. A igreja deve estar submissa a esta vontade. Falar é fácil. Concretizar é difícil. O desejo é esse desejo que Deus quer de nós. E esse desejo tem que ser concretizado, mas isso não é fácil. Quando eu olho o Salmo 103, do 20 ao 21, diz assim: bendizei ao Senhor, vós os anjos seus, poderosos em força, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Até os anjos do céu cumpre a ordem de Deus. E nós também devemos desejar isso. Porque esse desejo do reino nos favorece. Esse desejo do reino nos coloca em prontidão. Esse desejo do reino nos coloca em alerta diante daquilo que estamos vivendo hoje. Você tem entendido o desejo de Deus? Você tem buscado esse desejo? Você tem se alegrado com a palavra de Deus promulgada nos cultos? Ou você não tem ido aos cultos? Você não tem participado? Se você não tem participado, então não é o seu desejo. Se você olha para a igreja e só vê dificuldades, isso não é desejar o reino de Deus. É desejar o seu reino e a sua justiça. É na igreja que, quando desejamos o reino, Deus transforma a minha vida, a vida da minha esposa, a vida de todos. Porque esse desejo, ele vai colocando em prática a nossa vida. Sim ou não? Aí ele diz lá: venha a nós o teu reino. Ou seja, há uma expectativa. Há uma expectativa. É o desejo de Deus quando conservamos esta expectativa pelo final de todas as coisas. Já findando o nosso culto aqui. Há uma expectativa. É impossível que nós não tenhamos essa expectativa. Nós estamos completando 51 anos. E a expectativa da igreja é que Jesus volte e leve a sua igreja. Eu quero colocar um parênteses. Quando eu digo igreja, talvez você que nos acompanha, talvez você não saiba ou não ainda ouviu. Quando eu digo igreja, significa pessoas. Gente que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que confessaram os seus pecados a Deus, pedindo perdão, e Deus perdoa todos os nossos pecados, e assim esta pessoa, ela é regenerada, ela nasce de novo, e aí Deus, ele na sua infinita bondade, ele fundou a igreja de Jesus. Por isso que nós falamos: venha a nós, venha a nós. Nós quem? A igreja. Venha a nós, a igreja. E esse é o desejo do seu coração? O reino não vem exatamente como desejamos, obviamente, como eu disse de manhã, logo no início do culto. Voltamos para a fase vermelha. Ninguém desejava isso. Ninguém queria isso. Mas este reino que estamos vivendo aqui e que desejamos, ele é preparatório. Há um projeto em andamento. Deus deseja provar a nossa fé, como foi lá nos Heróis da Fé, em Hebreus 11. Pela fé, Noé construiu uma arca. E pela fé, Noé salvou a sua vida e a da sua família. Quantas dificuldades Noé teve, queridos? Ele não desejava o reino de Deus, porque ele obedeceu a Deus.
Esse é um reino preparatório, esse é um reino que nós estamos sendo lapidados, é um projeto em andamento, e a igreja ela precisa compreender isso. Venha a nós o teu reino, revele a nós, Deus, a tua vontade para os próximos 50 anos dessa igreja. Nos prepara, Senhor, para prepararmos os jovens, adolescentes, as crianças para o teu reino. Instrumentabiliza, Senhor, os professores da nossa escola bíblica dominical, que tem como objetivo levar a esses alunos o reino de Deus. É preparatório. Precisamos nos preparar, precisamos trabalhar, precisamos conhecer a Deus, mas precisamos compreender que é um desejo que esse Deus venha, que o reino, venha a nós. Coisa boa saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos prepara, que o Senhor está atento a cada detalhe. Mas pela fé, nós podemos esperar. Pela fé, nós podemos trabalhar. Pela fé, nós podemos conhecer. Pela fé, nós podemos nos alegrar pelos 51 anos de existência desta igreja tão amada pelo Senhor Jesus. Porque foi por ela que o Senhor morreu. Foi por ela que o Senhor se entregou. Foi por ela que o Senhor disse: Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Que glória que nós podemos entender isso agora. A glória do Senhor enche toda a terra. Este é o reino dele. Eu já disse essa ilustração, né? Mas eu quero repeti-la, que talvez alguns não ouviram. Nós estamos vivendo um tempo difícil, sim. Mas que tal fazer a sua parte? Que tal ser zeloso com Deus na sua vida? Como aquele missionário que trabalhou tantos anos fora do seu país. Depois de 35 anos ali com a esposa, que se dedicaram ao reino de Deus naquele tempo, voltaram para o seu lar, aí chegando de barco ou de navio, eles viram umas bandeirinhas, uma orquestra tocando, e aquele missionário se encheu de orgulho e disse assim: tá vendo, esposa? Eles reconheceram o meu trabalho. Olha, eles estão alegres com a nossa volta. Com quem sabe o meu discurso eu falarei de tantas coisas que o Senhor realizou através de nós. Mas para desapontamento desse missionário, ele desce aquela escada do navio e ele percebe que aquela recepção, que aquilo que fizeram ali não era para ele, mas sim para alguém mais proeminente naquela época, um deputado, ou sei lá, um artista, não sei. Isso aí você usa a sua imaginação. E aí ele, desapontado, desce a escadaria do navio, senta-se num banco da praça juntamente com sua esposa, com aquela mala, onde ninguém veio recebê-los. E ele disse para a esposa: que decepção, depois de tantos anos trabalhando para Deus, e eu chego na minha terra e vejo que não sou reconhecido. Aí a esposa sábia, porque a esposa sábia edifica a sua casa, disse a ele com uma voz trêmula: meu marido, esta não é a sua casa final. A nossa recompensa está nos céus, onde Deus, na sua infinita bondade, dará a nós o nosso galardão, pelo trabalho que realizamos e pelo trabalho que não realizamos.
Por isso, venha o teu reino. Se nós esperarmos ser membros de uma igreja local, acharmos que isso é o final de tudo, nós perderemos tempo. O reino não é como desejamos. Talvez neste tempo de convivência na igreja local, você tenha mais se decepcionado do que se alegrado. Mas essa decepção é para que você cresça na fé, para que você desenvolva os seus dons e talentos na igreja local, para que você deseje que o reino de Deus, na prática, seja efetivado. E espere. E deseje que ele venha. Como nós vimos, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, Senhor. Revele a nós a tua vontade. Estamos em um projeto. E esse projeto já está no 51º ano. Enquanto Deus permitir, Deus estará trabalhando em nós. Enquanto Deus permitir, nós não chegamos aonde Ele quer que cheguemos. Na presença dEle, eternamente nos céus. Mas enquanto isso, não seja murmurão, querido. Não vê dificuldade em tudo. Não olhe para os membros da nossa igreja como pessoas que não são perfeitas, e não são mesmo. Pare de criticar. Trabalhe. Talvez essa seria a tônica. Viva este evangelho em nome de Jesus. Venha o teu reino a nós, Senhor. E assim cumpriremos a vontade do Senhor para a nossa vida. Concluo dizendo a você: Jesus deseja que nós tenhamos o desejo pelo reino do seu Pai. Tanto é que ele diz: venha, e nos ensina, venha o seu reino. Este desejo deve ser expresso, comunicado, praticado, velado. O mundo precisa saber que amamos o reino dos céus, que desejamos este reino, que nós acreditamos na palavra de Jesus e que nós entendemos que essa palavra nos coloca em prática na construção, na elaboração do reino divino, compreendendo as leis e desejando viver essas leis, mantendo a expectativa da volta de Jesus, a parousia. Porque lá nos céus, com Cristo, Deus honrará o seu desejo. Talvez aqui não, mas lá nos céus, Deus honrará o seu desejo de implantar o reino de Deus. Você tem vivido assim? Ou você tem ficado triste com a igreja de Jesus? Ou você tem ficado decepcionado com a igreja? Não decepcione não, querido. Deseje o reino de Deus. E esse desejo começa no seu coração, efetivamente. Certa vez, e eu acho que eu já disse isso à igreja, numa roda de irmãos depois do culto, acho que eram 3 casais, e um deles começou a falar do pastor, da mensagem do pastor, de criticar o pastor. Aí um dos irmãos disse assim: queridos, que tal, em vez de criticar o pastor, que tal orarmos por ele? E naquele momento, os três casais, né, as 6 pessoas, oraram pela vida do pastor.
e pediram que Deus, na sua infinita bondade, dê ao pastor a alegria de pregar, a alegria de estar com a igreja. Foi um momento assim muito especial. Isto é o desejo do reino. Este é o desejo do reino. Eu falei do pastor, mas a gente pode falar, pode trocar os personagens. Pode trocar, não precisa ser o pastor, pode ser o irmão. Sabe, Deus resiste ao soberbo e dá graças ao humilde. Deus não deseja que sejamos murmuradores, mas que peçamos que venha o reino de Deus a nós. Porque ainda não está pronto, ainda está sendo compartilhado, ainda precisa ser experimentado, ainda não chegamos lá. Trate o seu coração nesta manhã. E o último texto para encerrarmos é Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 18. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 18. Olha só que interessante o texto. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Contra essas coisas não há lei. O reino de Deus não é a lista que Paulo coloca aqui no versículo 20 e 21. Não é. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E isto é um processo que já Deus tem trabalhado nesta igreja há 51 anos. Este é um processo que estamos vivenciando hoje, agora, e esse processo é para você, membro da igreja local. Deseje o reino, busque o reino. Saiba que este reino é preparatório, porque Cristo virá buscar a sua igreja, os seus súditos. Levará a sua igreja consigo para sempre nos céus. Enquanto isso, querido, conheça Deus. Trabalhe, se esmere, ore. Você é importante na igreja local, você é membro de um corpo, o qual sem esse membro, esse corpo desfalece. Busque o reino, busque o amor, o gozo, a alegria, a paz, a longanimidade entre os irmãos. Busque o reino de Deus porque ele nos beneficia e beneficia a nossa sociedade. E que assim seja. Eu não sei quem estará à frente da nossa igreja daqui a 51 anos, se Jesus não voltar antes. Eu não sei quem estará à frente da igreja. Qual é o pastor, qual a liderança, eu não sei. Mas se nós, agora, desejarmos o reino e investirmos nesse momento, com certeza, muitos que estão nos ouvindo e são crianças que estão caminhando na fé desde a sua tenridade, continuará.
o reino de Deus e a sua justiça. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, gratidão ao Senhor por esse dia, o qual o Senhor se manifestou já através da leitura da Bíblia, também agora do texto áureo que estamos aqui estudando. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos anima, nos exorta, nos alinha, nos traz esse desejo talvez escondido. E que esse desejo, ó Deus, possa fazer a diferença na nossa vida, na nossa igreja. Em todos os anos, o Senhor permitir que nós estejamos como membros dela. Abençoa a nossa vida, Senhor, e que esta lista que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que ela seja, Deus, para nós uma verdade, que haja amor, paz, longanimidade, paciência, mansidão, benignidade, bondade, fé, mansidão, como nós falamos, temperança, domínio próprio. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a ser servos melhores, a ser irmãos melhores. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a igreja como o Senhor deseja. E nós oramos assim, pedimos essas graças, essas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor nosso. Amém. Obrigado pela tua paciência para conosco. Vamos ouvir uma melodia e assim encerrando a nossa escola bíblica dominical desta manhã, o qual nós, aqui pela direção do Espírito, nós compreendemos o mais importante desejo da igreja. E esta frase, o mais importante desejo da igreja, tem que estar no seu coração, constantemente, deixando que o Senhor, como ele disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 12. Que assim seja na sua vida para todo sempre, até a volta do Senhor Jesus. Aí sim, ele reinará para todo sempre conosco. Ouçamos uma melodia que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. E assim ore também. E se você quiser cantar também, cante junto aí em nome de Jesus, um hino bem conhecido. Sem medo em
Amém? A nossa vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Celebremos este dia, nos alegremos com a nossa igreja, com os irmãos, mesmo com as suas falhas. Deixemos que Ele revele ao nosso coração o seu reino. E eu quero assim convidar você, logo mais à noite, no nosso culto presencial. Venha, continue, traga essa alegria desta manhã, durante a tarde e também à noite. Celebre conosco o 51º aniversário. E que possamos, como nós ouvimos, lemos aqui, permanecer firmes e constantes na palavra, até a volta de Jesus, que com certeza está voltando. Até mais, Deus abençoe, obrigado pela presença, mais uma vez, obrigado pela Valéria comigo, ela tem me ajudado muito nos cultos online, e que o Senhor também recompense. Até mais à noite, hein? Se Deus assim nos permitir, nos der vida. Obrigado. E agora o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor pare sobre esta igreja que celebra os 51 anos de existência. E tudo isso porque Jesus vive e reina para todo sempre. Amém. Até mais. Deus abençoe.